Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? O decaimento do nuclídeo sódio 24 de massa e 11 de número atômico se dá por emissão de partículas betas negativas, produzindo o isótopo estável de magnésio de massa 24 e número atômico 12. A meia-vida do sódio 24 é de 15 horas, ou seja, ele leva 15 horas para ficar com metade da massa que se iniciou, certo, pessoal? Partindo-se de 200 miligramas de sódio 24, quanto tempo deverá decorrer para que a relação entre as massas dos isótopos de sódio e magnésio seja de 1 para 3? Ou seja, nós temos que ter uma determinada massa de sódio e o triplo da massa de sódio. Ou seja, a massa de magnésio será o triplo da massa de sódio. Primeiro, para matar a equação de radioatividade, ou seja, da emissão. Como que vai ficar aqui, pessoal? Não vai ficar, ó, eu não tenho sódio, 24 de massa, 11 de número atômico. Ele emite uma partícula beta, se transformando em um núcleo estável, que é de magnésio. Partícula beta é exatamente isso aqui, ó. O núcleo de magnésio estável, que é 24 de massa, olha lá, 24 mais 0 dá 24, e como ele está emitindo partículas beta, pessoal, o que acontece? Eu aumento o número atômico, ou seja, 12 de número atômico. 12 menos 1, 11. Então, essa é a equação, tá? Vamos agora analisar. Pessoal, ou seja, vamos fazer aqui, ó. Tá vendo que nós partimos de 200 miligramas, ou seja, é o início. Eu tenho 200 miligramas. Cada tempo de meia-vida dele, ou seja, ó, o tempo de meia-vida é o tempo necessário para que se transforme em metade do que era do início. Qual que é a metade de 200 miligramas? Não é 100 miligramas? Tá? Ou seja, esses 200 miligramas, pessoal, equivalem à massa do sódio. Então, eu vou pôr o sódio aqui, ó, Na. Ele leva um tempo de 15 horas para se transformar metade, tá? Eu vou até trocar de cor aqui, ó. E o magnésio? Vamos pôr de roxo aqui. O magnésio, vou colocar aqui embaixo, ó. Quanto que nós temos de magnésio logo no início? Nós temos quantos miligramas? Nós teremos 0 miligramas, tá? E sódio nós teremos 200 miligramas. Passou 15 horas, sofreu, né, o tempo de meia-vida que é de 15 horas, se transformou em metade do que ele era antes. Ou seja, tinha 200 miligramas, perdeu, né, metade dela, se transformou em 100 miligramas. E o que aconteceu com o magnésio? Ele ficou em 100 miligramas. Vou até colocar aqui em roxo aqui embaixo, ó. Então, ele não está se transformando. Se ele está se transformando, né? Ele perdeu 100 miligramas, se transformou, aquelas 100 miligramas que foi perdida do sódio, se transformou em 100 miligramas de magnésio. Por isso que eu estou deixando de roxo, tá? Então, tá vendo que agora aqui, pessoal, nós temos o quê? Né? Nós temos exatamente o quê? Nós temos 100 miligramas de sódio e 100 miligramas de magnésio. Então, tá 1 para 1. 100 miligramas, 100 miligramas de magnésio. Então, 100 miligramas de sódio, 100 miligramas de magnésio. Então, tá 1 para 1. As massas estão iguais, certo? Sofrendo uma nova meia-vida, o que vai acontecer aqui, pessoal? Não vai acontecer exatamente isso daqui, ó. 50 miligramas eu vou ter do quê? De sódio, que demorou mais 15 horas de tempo de meia-vida, de semidesintegração ou período de desintegração, tá? Pessoal, de 100 para 50, o sódio não perdeu 50 miligramas? Esse 50 miligramas perdido do sódio foi transformado em magnésio, ou seja, tá? Eu já tinha 100 antes, depois de 15 horas, esse sódio que era de 100 gramas perdeu 50, que é metade, e se transformou em 50 miligramas de magnésio. Mas eu já tinha 100 antes. Quanto que eu vou ter agora?
eu não vou ter exatamente 150 miligramas de magnésio, ou seja, 150 não é o triplo de 50, ou seja, 1 de sódio que equivale a 50, eu tenho 3 de magnésio que equivale a 150. Então, esse processo, para estar numa proporção, ou seja, em relação das massas de 1 de sódio para 3 de magnésio, demorou quanto tempo aqui? Demorou 30 horas, ou seja, o período de 2 semidesintegrações, ou período de meia-vida. Então, qual que é o tempo? Aqui, alternativa B, 30 horas que ele demorou para ficar na proporção de massa 1 para 3. 1 de magnésio, 1 de sódio e 3 de magnésio. Certo, pessoal? Sim, se não prestar atenção nos dados e como é feito isso, a gente vai se embananar aqui e feio. Tá certo, pessoal? Então, tá mais aí um exercício resolvido. Espero que vocês tenham entendido. Então, sem mais delongas, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiverem alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício específico, é só colocar aí nos comentários, que assim que visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço o vídeo questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!